Nunca fui de acreditar nessas histórias de casa mal assombrada, mas também nunca tive coragem de admitir que algumas coisas simplesmente não têm explicação. Meu nome é Lucas, moro em Flagstaff, Arizona, e na época eu ganhava uns trocados explorando lugares abandonados pro meu canal. Foi numa dessas buscas que os caras do fórum me falaram sobre a Old Beer House, uma casa de madeira caída num pedaço esquecido da estrada 89. Diziam que, quando o vento passava pelas frestas, ela sussurrava. Outros afirmavam que os sussurros eram antes do vento. Cheguei lá numa tarde nublada, com aquele céu cinza que parece pesar no topo da cabeça. A casa era maior do que eu imaginava, mas tinha algo errado na estrutura. Parecia inclinada, como se estivesse tentando escutar algo no chão. Meu peito apertou quando botei o pé na varanda. Não era medo, era aquela sensação de que você acabou de invadir um lugar que não te pertence. E então ouvi um sussurro curto, quase tímido. Ei! Eu virei na hora, esperando ver alguém atrás de mim. Nada. A estrada estava vazia. O silêncio era tão completo que o som do meu próprio casaco soou alto demais. Pensei, beleza, deve ser o vento passando por alguma rachadura. Só que não tinha vento. Abri a porta devagar, e a primeira coisa que senti foi um ar pesado, quase úmido, como se aquele lugar tivesse ficado fechado por décadas. Mas o pior nem era isso. Era a luz. A casa parecia engolir a claridade do lado de fora. Minha lanterna iluminava, mas parecia fraca, como se estivesse morrendo. Logo que entrei, veio o segundo sussurro. Lucas. Cara, eu congelei. A voz saiu arrastada, mas o suficiente para deixar claro, aquela coisa sabia meu nome. Meu sangue gelou. Eu não tinha postado nada, não tinha dito para ninguém para onde ia. A sensação era de estar sendo observado por vários olhos ao mesmo tempo. A sala era pequena, com móveis cobertos por lençóis sujos. A madeira rangia, mas não como uma casa velha, rangia como se estivesse respirando. Segui para um corredor estreito, que parecia mais longo por dentro do que por fora. Enquanto caminhava, notei algo estranho. Meus passos tinham eco, mas o eco não acompanhava o ritmo. Era como se tivesse uma segunda pessoa imitando meus movimentos, um pouco atrasada. No meio do corredor, veio outro sussurro. Não vai. A voz era mais clara. Familiar. E foi aí que meu estômago virou, a voz era minha. Eu parei. O eco continuou por meio segundo a mais. E então, silêncio. Total. Aqueles segundos foram longos demais, como se o tempo tivesse segurado minha respiração junto. Senti algo passar atrás de mim, não um vento, mas um peso, como alguém andando, como uma sombra ganhando corpo. A porta no final do corredor estava entreaberta. Empurrei devagar. A sala estava vazia, exceto por uma cadeira voltada para a parede, como se alguém tivesse levantado dela minutos antes. E pela primeira vez, percebi que o sussurro não vinha das paredes. Vinha da casa inteira, como se ela mesma fosse um organismo enorme. A madeira ao redor fez um som grave, como um estalo profundo. Depois outro. E mais um. Pareciam passos. Só que vindo de dentro das paredes, atravessando a estrutura, como se algo estivesse se movendo por trás da madeira, acompanhando minha posição. Tentei voltar para a sala principal, mas aí a casa sussurrou de novo, agora mais alto, mais urgente. Fica. Meu nome se repetiu em vários timbres, como vozes tentando me imitar, tentando acertar o tom. Lucas. Lucas. Algumas falhavam. Outras soavam quase corretas. Foi aí que ouvi o que me fez gelar de verdade. Um segundo eu respirando, atrás de mim. Não meu ritmo. Não minha frequência. Outro. E quando olhei minha sombra na parede, algo estava errado. Tinha uma segunda silhueta ao lado da minha, ligeiramente atrasada nos movimentos, como se estivesse aprendendo a me copiar. Nessa hora eu perdi a calma. Corri, tropecei, bati no batente da porta, mas nem senti a dor. A casa parecia viva, pulsando, sussurrando coisa demais ao mesmo tempo. Meu nome, frases cortadas, tentativas de fala humana. Tudo distorcido. Atravessei a porta de entrada tão rápido que quase voei da varanda. O ar lá fora era fresco, leve, normal demais comparado ao que eu tinha sentido ali dentro. Mas antes de entrar no carro, ouvi atrás de mim, muito baixinho, vindo de dentro da casa, como um último aviso. Primeiro portal aberto. E então, silêncio total. Eu devia ter ido embora do estado naquela noite. Mas ainda havia outros 2 lugares na lista. Eu jurei que não ia voltar lá. Jurei tantas vezes que até meu corpo acreditou. Mas a cabeça não desligava. Durante os dias seguintes,
Qualquer lugar que eu ia parecia errado. A sombra das coisas parecia ligeiramente maior do que deveria. O som dos meus passos às vezes dava 2 ecos, não um. E, à noite, enquanto tentava dormir, eu tinha certeza de ouvir alguém respirando exatamente como eu, mas atrasado, como se imitasse. Eu sabia que a casa tinha deixado algo vir comigo. De primeira, eu tentei ignorar. Mas, no terceiro dia, enquanto editava as imagens, aconteceu uma coisa que acabou com toda a minha negação. O vídeo mostrava eu entrando na casa, narrando algumas coisas, mas no áudio, minha voz nunca aparecia. Nenhuma das vezes que falei. Em vez disso, só havia sussurros tentando repetir o que eu dizia, como se a casa tivesse gravado a versão dela dos meus sons. E no final do arquivo, onde a gravação deveria ter parado quando eu fugi, apareceu uma imagem em preto total, e um áudio claro, nítido, sem falhas. Lucas, você ainda está aberto. Joguei o notebook longe. Senti meu corpo gelar e minhas mãos formigarem. Era como se a casa tivesse deixado algo em mim, uma porta, um eco, sei lá. E o pior, aquilo queria continuar o que começou. A partir dali, decidi voltar. Não por coragem, mas porque parecia que, se eu não encerrasse aquilo, a coisa ia me seguir para sempre. Fiz o que qualquer idiota faz em filme de terror. Peguei o carro e dirigi até a Old Beer House quase ao anoitecer, quando o céu estava ficando roxo e as sombras das árvores pareciam mãos tentando arranhar o chão. Quando estacionei, senti o mesmo silêncio pesado que da primeira vez. O ar parado. A luz meio apagada. Mas agora tinha outra coisa, a casa parecia estar esperando. Não era só sensação. Era certeza. Estava inclinada para a frente como se prestasse atenção na estrada. Pisei na varanda e o sussurro veio imediatamente, sem cerimônia, sem timidez. Voltou. Era minha voz, mas mais articulada. Como se tivesse treinado. Engoli seco. Abri a porta. E, diferente da primeira vez, ela não rangeu, não ofereceu resistência. Parecia hospitaleira. A sala estava mais escura, como se a luz de fora não conseguisse entrar. A madeira do chão vibrou sob meus pés, como se algo grande e lento estivesse se mexendo lá embaixo. Andei até o corredor. E aí percebi um detalhe novo, que me fez travar. A casa não estava só sussurrando. Estava respirando. Um som grave, lento, vindo das paredes, como se puxasse e soltasse ar. A madeira expandia e contraía num ritmo desconfortável. E, por algum motivo, esse ritmo era quase igual ao meu, só que ligeiramente atrasado. Lucas. A voz saiu mais fluida. Quase natural. Deixa eu terminar. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu queria responder, mas minha boca parecia pesada, como se meu maxilar tivesse esquecido como se mexer. Avancei pelo corredor, cada passo ecoando em versões distorcidas abaixo de mim. Cheguei à mesma porta semi-aberta da outra vez. E a sala estava diferente. A cadeira ainda estava lá, mas agora virada para mim. E em cima dela havia algo que eu não tinha visto antes. Um objeto pequeno, circular, impossível de identificar. Quando cheguei mais perto, vi que era um gravador de voz antigo, daqueles de fita. Toquei no gravador. Ele ligou sozinho. E a fita reproduziu eu mesmo. Primeiro portal aberto. Mas depois, novas frases surgiam. Frases que eu nunca falei. O segundo eco já está quase pronto. Você só precisa ficar quieto. Eu aprendo rápido. A fita terminou com o que parecia ser a minha risada. Mas era torta, falhada, como se alguém tentasse imitar a risada sem entender o ritmo humano. O chão tremeu levemente. As paredes estalaram. A casa respirou mais fundo. E então ouvi outro som, algo que vinha do corredor atrás de mim. Passos. Idênticos aos meus. Só que agora não estavam atrasados. Estavam sincronizados. Quando virei, vi apenas a sombra. Mas não a minha. Era uma silhueta um pouco mais estreita, mas já muito parecida. Os movimentos eram quase iguais, mas não perfeitos. Como se estivesse terminando de aprender. Ela deu um passo. Eu dei um passo para trás. E ela deu outro, mais rápido, corrigindo o ritmo. A sala inteira vibrou com sussurros excitados, como crianças vendo um truque pela primeira vez. Quase igual. Quase pronto. Fica. Meu peito travou. Senti meu corpo paralisar. A casa inteira parecia empurrar o ar contra mim, pesada, viva, faminta. A sombra avançou mais um passo, e dessa vez, ela moveu o braço exatamente junto do meu, sem atraso. Perfeito. E então algo puxou meu ombro para trás, com força.
Não era a casa. Era eu. Ou melhor, a minha voz, berrando na minha cabeça. Corre. Agora. Não sei como consegui, mas desatei a correr. Meu corpo parecia pesado, como se o ar tivesse virado gel. A sombra se contorceu, tentando me seguir, mas parecia presa à escuridão. Atravessei o corredor, ignorei os sussurros me chamando, a respiração profunda das paredes, o calor que crescia atrás de mim. Quando passei pela porta da frente, o vento bateu no rosto como uma lufada gelada. A casa gritou, não sussurrou, gritou com dezenas de vozes ao mesmo tempo, incluindo a minha. Volta! Mas do lado de fora, tudo ficou silencioso. Entrei no carro tremendo, liguei, arranquei sem olhar para trás. Só quando cheguei na cidade percebi que ainda estava segurando o gravador antigo. Ele estava desligado. Mas antes de jogar fora, ouvi um clique. A fita começou a rodar sozinha. E a voz que saiu, não era a minha. Era a versão dela, agora perfeita, natural, familiar. A voz disse: segundo portal aberto. O terceiro, vem até você. A casa não queria me copiar. Ela queria me substituir. E acho que conseguiu parte do que queria. Porque, desde aquele dia, minha sombra às vezes se mexe meio segundo depois que eu paro. Meu nome é Rafael, moro em Albuquerque, Novo México, e na época eu trabalhava fazendo pequenos serviços de filmagem em fazendas antigas. Nada demais. Só que, quanto mais eu viajava, mais histórias bizarras eu ouvia de moradores isolados. E um deles, um senhor chamado Elliot, me contou sobre algo que eu nunca deveria ter ido ver, mas fui mesmo assim. Um poço no meio de uma propriedade abandonada, um daqueles poços antigos de pedra, profundos, sem tampa. Ele descreveu como se falasse de uma doença silenciosa. Esse poço não é normal, garoto. Ele fala. Ele repete nomes. E quando repete, não repete do jeito certo. Eu achei que era papo de velho solitário. Mas ele não estava brincando. O jeito como ele disse aquilo, parecia alguém que já tinha ouvido a própria alma ser puxada. Dias depois, peguei meu carro e dirigi até a tal fazenda. O lugar ficava a 40 minutos da cidade, numa área seca, com mato baixo e pedaços de cerca caída. O céu estava limpo, mas havia uma luz meio pálida, como se o dia ainda estivesse decidindo se ia amanhecer direito. Parei o carro, desci e senti o vento quente, com cheiro de poeira velha. A casa principal estava caída, janelas quebradas, toda torta. Mas meu foco era o poço. Ele ficava nos fundos, ao lado de um galpão sem porta. De longe, já dava para ver a borda circular de pedra, escura, como se absorvesse a luz ao redor. Quanto mais me aproximava, mais o ar ficava denso, úmido, como uma respiração quente vindo lá de dentro. E então, antes mesmo de chegar perto, ouvi meu nome. Não alto, não claro, mas ouvi. Rafa. Virei na hora, esperando ver alguém atrás de mim. Só que não tinha ninguém. O campo estava completamente vazio. A fazenda era isolada demais para ter qualquer som humano por perto. Fiquei parado, só ouvindo o vento. E então veio de novo. Rafael. Cara, eu senti minhas costas congelarem. A voz não parecia só humana, parecia íntima. Conhecida. E então percebi de quem era. Era a voz da minha mãe. Meu coração parou por um instante. Fazia 6 anos que ela tinha morrido. Eu tentei racionalizar na hora. Pensei. É só o vento, é só a acústica do terreno, é só minha cabeça. Mas a voz continuou, agora um pouco mais clara, como se estivesse subindo. Vem cá. Rafa, desce aqui. Eu queria correr. Mas meus pés foram sojinhos até a borda do poço. A pedra era fria, mais fria do que qualquer coisa naquele verão absurdo. Me inclinei devagar, segurando a borda. E quando olhei lá para dentro, não vi nada além de escuridão. Uma escuridão tão sólida que parecia ter peso, profundidade. Joguei uma pedrinha. Não fez barulho. Nada. Nenhum som. Como se o poço engolisse a queda. E então a voz falou de novo, só que dessa vez, bem perto do meu ouvido, atrás de mim. Rafael, por favor. Era definitivamente a voz da minha mãe. O sussurro dela quando eu era criança. Aquela voz que minha memória carregava. Só que não fazia sentido nenhum. Eu virei tão rápido que quase caí. Mas não tinha ninguém. O campo estava completamente imóvel, como se até o vento tivesse parado para ouvir. Tentei me afastar do poço, mas aí algo aconteceu que tirou meu equilíbrio emocional de um jeito que eu não sabia ser possível. Alguém repetiu minha respiração lá de dentro. Do fundo do poço veio um som idêntico ao meu.
Inspirando, expirando. Com o mesmo ritmo. Mas atrasado. Meio segundo depois. Na mesma hora, senti meu estômago afundar. Era como se algo estivesse me observando de baixo, tentando sincronizar comigo. Dei mais 2 passos para trás. A voz mudou. Não foge. Rafa. Agora era outra voz. Grave, masculina. A voz do meu pai. Meu pai está vivo. Mas eu não falo com ele desde os 15 anos. Desce, já tá pronto. A voz ecoou sem eco. Não era ele. Não era minha mãe. Era como se o poço estivesse testando vozes, imitando memórias, escolhendo os sons que me fariam chegar mais perto. Eu recuei mais e tropecei no chão seco. Quando coloquei a mão para me apoiar, senti o chão vibrar levemente, como se algo lá embaixo tivesse se mexido. E então, vindo do fundo, surgiu um som novo, arranhões. Lentos. Regulares. Como unhas subindo pelas paredes internas, cada farpa de pedra sendo arrastada. E, misturado aos arranhões, surgiu uma terceira voz. Uma que eu não reconhecia. Nem masculina, nem feminina. Algo no meio. Algo, treinando. Raia, Fá, e El. Cada sílaba parecia ensaiada, como se experimentasse a forma da minha voz. Sem pensar, peguei meu celular e tentei gravar. Mas a tela travava. A bateria caiu de 47% para 1% instantaneamente. O aparelho apagou completamente. Nesse mesmo segundo, o vento voltou, mas diferente. Um vento que subia pelo poço, frio, úmido, carregando um cheiro de terra molhada, algo metálico. O vento trouxe uma frase. Já te escuto há muito tempo, só faltava você vir. Meu corpo travou. Não por medo. Por pressão. Era como se o ar atrás de mim tivesse mudado de densidade, empurrando, convidando, tentando fazer eu me aproximar novamente da borda. E então, o poço fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele respirou. Uma respiração profunda, longa, com um som de algo se movendo lá no fundo, como se uma coisa grande tivesse acordado e estendido o corpo depois de dormir por décadas. Um segundo depois, o chão ao redor da pedra vibrou. Não forte, mas o suficiente para eu sentir no meu peito, como um batimento cardíaco subterrâneo. E a voz final veio clara, cristalina, como se estivesse bem perto da superfície. A primeira chamada já foi feita, Rafael. A próxima, vai ser quando você dormir. Eu não lembro de ter corrido. Só lembro de entrar no carro e dirigir sem olhar para trás. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, aconteceu algo que me fez entender o que o poço quis dizer. De dentro do meu armário, alguém sussurrou meu nome. E não era minha mãe. Não era meu pai. Era aquela terceira voz, a que estava aprendendo. A que estava se aproximando. Eu queria ter ido embora naquele mesmo dia. Queria ter deixado o poço para trás, comprado passagem de volta para Denver, esquecido tudo. Mas quando cheguei no hotel, a voz veio de novo. Só que, dessa vez, não estava no poço. Estava dentro do meu quarto. Nate, por que você saiu? A voz ecoou atrás da porta do banheiro, como se estivesse presa no azulejo. Meu corpo congelou. Eu mal conseguia respirar. O som não tinha direção. Parecia brotar do próprio ar, vibrando nas paredes finas como se a madeira estivesse viva. Eu não fui até você para isso. A voz continuou. Eu estou esperando. Saí do quarto em pânico, sem olhar para trás. A recepcionista, uma senhora quieta, cabelo branco bem preso, me observou como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo comigo. Deixe a chave aí. Ela disse. E não volte sozinho para aquele lugar. Sozinha. Como ela sabia que eu fui sozinho? Antes que eu perguntasse, ela completou. Todo mundo que vai até aquele poço volta, acompanhado. A forma como ela disse acompanhado me deu uma vontade involuntária de olhar sobre o ombro. Mas eu não olhei. Eu não queria saber o que podia estar ali. Saí na rua e peguei o carro, acelerando em direção ao terreno do Hawkins Mill. Eu não tinha explicação racional para isso, mas a ideia de fugir dali não adiantava. Eu sabia que a coisa que me chamava não ia ficar no poço. Ela já tinha me seguido. A estrada estava silenciosa, coberta por uma névoa baixa que parecia engolir os faróis. A cidade desaparecia atrás de mim, até que só sobrava o campo aberto, e o vento passando por entre as árvores retorcidas. Quando cheguei ao campo do velho moinho, percebi algo estranho. O poço estava descoberto. A tampa que eu tinha colocado, aquela tampa pesada de madeira, estava jogada a metros de distância, partida ao meio como se algo tivesse empurrado de dentro para fora. Aproximei devagar,
sentindo um frio que não vinha do vento. Um frio que parecia perfurar a pele, como se algo estivesse encostando em mim sem me tocar. Quando olhei lá para dentro, não era mais só escuridão. Havia uma luz azulada, bem fraca, subindo como se viesse do fundo. E junto com ela, um cheiro úmido, forte, metálico. Nate, a voz subiu, e dessa vez era mais clara, mais próxima, mais humana. Quase como se estivesse a poucos metros, não a dezenas. Eu não devia ter respondido. Eu sei disso. Mas eu respondi. O que você quer de mim? Houve um silêncio pesado, sufocante. Até que a voz murmurou. Você me chamou primeiro. Meu coração disparou. Eu não tinha chamado nada. Eu só olhei. Então lembrei da sensação estranha da manhã anterior, quando cheguei perto do poço pela primeira vez, aquela sensação de que eu tinha sido puxado até a borda. Como se alguém tivesse me atraído desde o carro, desde o hotel, desde o momento em que parei naquela cidade. Desce, Nate. A voz pediu. Me ajuda a subir. Eu dei um passo para trás, mas senti algo fechar em torno do meu tornozelo. Não era mão. Não era corda. Era como um fio gelado, fino, uma pressão que queimava por dentro. Quando olhei para baixo, não tinha nada. Mas a mão invisível começou a puxar. Eu caí de joelhos, me arrastando na terra seca, tentando me soltar, mas quanto mais eu tentava, mais forte ficava. Era como se algo estivesse tentando me arrastar até a borda. Escutei o som de unhas arranhando o interior do poço, subindo, subindo, subindo. E então, uma respiração. Pesada. Molhada. Quente. Não tinha como aquilo vir de tão fundo. Tinha algo já na metade do caminho. Desesperado, enfiei a mão na mochila e puxei o que tinha. Uma corda velha que achei no carro da empresa meses atrás. Amarrei no tronco mais próximo e me enrolei nela, numa tentativa idiota, desesperada, de ter algum ponto de apoio. Quando olhei de novo para o poço, algo subiu até a luz. Algo que não tinha rosto, só a silhueta de um corpo humano, mas torto, esticado, como se os ossos tivessem sido puxados para os lados. Os braços eram longos demais. As pernas, dobradas ao contrário. E na altura onde deveria estar a cabeça, nada. Só um vazio escuro, que parecia me ver mesmo sem ter olhos. A coisa subiu até quase alcançar a borda, e parou, como se estivesse sentindo o ar. Como se estivesse farejando minha presença. Nate, desce. Dessa vez, a voz veio de todos os lados, o campo inteiro vibrando. Eu não pensei. Eu só corri. A corda esticou, a pressão no meu tornozelo ficou tão forte que doeu, mas eu continuei até a fibra que estava em volta de mim arrebentar. A coisa tentou me seguir. Eu senti. O chão tremia como passos. Entrei no carro, bati a porta e arranquei. Mas, enquanto acelerava pela estrada, ainda conseguia ouvir. Me chama de novo. Me chama de novo. Me chama de novo. O eco ficou na minha cabeça, como se estivesse sussurrando dentro dela, e não atrás. E agora eu sei a verdade. Eu nunca chamei aquilo. Aquilo me escolheu. E ainda está esperando que eu volte. Eu sempre pensei que túneis ferroviários eram só túneis. Lugares escuros, antigos, com eco demais e cheiro de ferrugem. Mas, quando aceitei o turno noturno de inspeção em Graven Valley, no interior do estado de Oregon, percebi que alguns túneis escondem mais do que trilhos e vento frio. Alguns escondem coisas que não gostam de ser vistas. Meu supervisor, o Arla, só me deu uma advertência antes de me entregar a lanterna e o rádio. Se você ouvir a buzina do trem vindo do túnel, não olhe para trás. Não pare. Só corre. Eu ri, achando que era só papo de veterano tentando assustar novato. Mas ele não riu de volta. Item, item, item. Era quase meia-noite quando cheguei na entrada do túnel 6, o mais antigo da linha. Um arco gigantesco de pedra escura, coberto por musgo e fios de água que pingavam sem parar, como se o túnel estivesse chorando pelo lado de fora. A primeira coisa que senti foi o vento quente saindo lá de dentro. Não deveria ter vento quente ali. Túnel geralmente sopra ar frio, úmido, pesado. Mas aquele vento parecia vir de um lugar vivo, respirando. Quando entrei, minhas botas ecoaram alto demais, como se o túnel fosse maior por dentro do que parecia por fora. A lanterna cortava a escuridão, mas não completamente. Tinha sombras que não obedeciam à luz, ficavam paradas, densas, firmes, como manchas de tinta secando nas paredes. Quanto mais eu caminhava, mais sentia que o ambiente mudava. O cheiro de ferrugem ficou mais forte. O ar ficou mais pesado. E o silêncio? Cara,
Aquele silêncio parecia intencional. Como se algo estivesse esperando eu produzir o primeiro ruído. No minuto em que parei, ouvi. Ei! Um sussurro, do meu lado esquerdo. Baixo, arranhado, como voz de alguém que não usa voz há décadas. Apontei a lanterna. Nada. A voz veio de novo. Não devia ter entrado. Minha pele arrepiou inteira. Eu sabia que não tinha ninguém ali. Eu tinha checado a linha. O túnel estava oficialmente vazio. Então por que aquele sussurro parecia tão próximo que o ar vibrava na minha orelha? Respirei fundo e continuei andando, tentando pensar como um adulto normal, e não como alguém que cresceu ouvindo histórias de assombração. Mas quanto mais avançava, mais o túnel parecia curvar-se. Não fisicamente, era a sensação. Como se ele se dobrasse em direção a mim, apertando, fechando, empurrando meu corpo para frente. Cerca de 20 minutos depois, ouvi algo que não tinha como ignorar. Passos atrás de mim. Lentos. Raspando o chão. Pesados. Virei a lanterna imediatamente, reflexo. Só que os passos não pararam quando virei. Eles continuaram. Como se o dono deles estivesse caminhando, mas sem tocar o chão. A luz não encontrou ninguém, mas encontrou algo muito pior. A sombra de alguém, sem alguém para projetar a sombra. Ela estava a uns 6 metros de mim, parada no meio dos trilhos. Uma silhueta alongada, magra, completamente imóvel. E, quando eu mexia a lanterna, a sombra ficava exatamente igual. Não mudava de tamanho, não se deformava, não seguia a luz. Era como se estivesse presa ao chão. Eu tentei falar. Tem alguém aí? A sombra virou a cabeça. Eu ouvi o movimento, como os tendões estalando. Não foi o suficiente para eu correr, ainda não, mas foi o suficiente para eu dar vários passos para trás. E foi aí que escutei a pior coisa daquela noite. A buzina. Alta. Longa. Um trem vindo na minha direção. O túnel tremeu. As paredes vibraram. O som ecoou tão forte que senti meus dentes baterem. Só que, não havia luz. Nenhuma luz. Nenhum farol se aproximando. Mesmo assim, o vento mudou. O ar começou a ser puxado para dentro, como se algo gigantesco estivesse deslocando tudo. Lembrei do aviso do Arla. Não olhe para trás. E adivinha o que meu cérebro mandou eu fazer? Exatamente isso. Quando virei, esperando ver a luz do trem, vi outro túnel. Um túnel que não estava ali antes. Era como se o túnel 6 tivesse se partido no meio, abrindo um segundo caminho, negro, profundo, e naquele espaço recém-aberto, eu juro por tudo, algo passou correndo. Algo baixo, muito rápido, fazendo o ar bater no meu corpo como vento de carro. Eu caí de costas. A buzina se repetiu, mais alta, mais próxima, mas ainda sem luz alguma. Atrás de mim, a sombra aproximou um passo. Depois outro. E outro. Ela vinha na minha direção sincronizada com a buzina, como se estivesse seguindo o som, ou talvez estivesse esperando o som para se mover. Minha lanterna começou a falhar. Piscar. Apagar. Voltar. E entre um piscar e outro eu vi um detalhe horrível. A sombra copiava meus movimentos atrasados, como se estivesse aprendendo a ser eu. Eu perdi toda a coragem que me restava. Gritei no rádio por Arla, mas só ouvi estática, e, misturado nela, um som estranho, como respiração atrás de mim. O trem fantasma soou de novo, indefinido, sem luz, sem rumo, mas forte o bastante para me empurrar contra a parede. Meu corpo vibrou inteiro. A lanterna caiu. Quando a peguei, finalmente, iluminei a parede da direita. E percebi que ela não estava mais lá. No lugar da parede, havia um corredor estreito, recém-aberto, respirando um vapor quente, quase vivo. E, lá no fundo, um brilho leve. Como fogo. Ou olhos. Eu não devia ter entrado. Eu sei disso agora. Mas o pior é, eu ainda não consegui sair. E nem tudo que se move naquele túnel tem forma. Eu deveria ter fugido. Eu sei disso. Mas, quando o túnel abriu aquele corredor lateral, como se a pedra tivesse virado carne e cedido, algo no ar me puxou. Não foi curiosidade. Foi compulsão. Um impulso estranho que me fez acreditar que, se eu entrasse ali, alguma coisa ia finalmente fazer sentido. O brilho no fundo não era de fogo. Não era de lâmpada. Parecia um tipo de luz líquida, ondulando como água batendo numa parede invisível. E, enquanto eu caminhava, o chão começou a mudar. Primeiro, o cascalho virou terra. Depois, virou lama fina. E depois, virou pedra lisa, como piso de galeria. Só que aquele corredor não existia nos mapas da ferrovia. E,
Mesmo assim, ele parecia muito mais antigo que o próprio túnel 6. A sensação de ser observado ficou tão intensa que a cada passo eu sentia o pescoço travar, como se alguém estivesse respirando atrás da minha nuca. Virei várias vezes, nada. Mas a sombra que antes estava no túnel principal, agora me acompanhava, caminhando na parede, como se a parede fosse o chão dela. Eu via pelo canto do olho. Ela não imitava mais meus movimentos. Agora ela se movia independente, torcendo os braços, girando a cabeça como se procurasse uma posição melhor para me ver. A lanterna piscava, mas ainda funcionava o suficiente. Apontei para ela uma vez. Errei. Mas a luz revelou outra coisa. Marcas nas paredes. Arranhões longos, profundos, como se trilhos tivessem sido empurrados contra a rocha. E, entre esses sulcos, palavras em inglês, escritas tortas, repetidas dezenas de vezes. Don't follow the light. Não siga a luz. Eu já estava seguindo. Continuei avançando até o corredor se abrir de repente em uma câmara enorme, tão grande que minha lanterna não alcançava o teto. A luz líquida estava ali, concentrada no centro, tremeluzindo dentro de uma estrutura de metal velha, retorcida, como se fossem os restos de um vagão esmagado. Ao redor daquela luz, trilhos. Mas trilhos que terminavam no nada. Suspensos no ar. Como se um trem tivesse passado ali e desaparecido. Foi nesse momento que eu ouvi. Não o trem fantasma desta vez. Mas passos, pesados, lentos, metálicos, vindos do túnel atrás de mim. Quando virei, o corredor estava escuro, mas dava para ver a silhueta entrando. Alta, curvada, arrastando algo no chão. A sombra. Só que agora ela não era só sombra. Ela tinha corpo. Um corpo fino como poste, com braços compridos que desciam até o chão e dedos que pareciam trilhos retorcidos. O rosto, cara, eu juro, tentava formar algo humano, mas não conseguia. Era como um holograma falhando. Uma mistura de traços que não se encaixavam, mudando de expressão a cada segundo. E ela falava. Você veio. A voz era a mesma do túnel, mas mais clara. Mais humana. Ou quase humana. Ela deu um passo. Depois outro. O som era igual ao som de trem passando devagar, um rangido metálico, vibrante, ecoando no espaço inteiro. Instintivamente, eu recuei até encostar na estrutura retorcida onde a luz ondulava. Ela reagiu ao meu toque, brilhando mais forte, quase pulsando. O ser parou. Como se não gostasse daquela luz. Eles não deviam ter feito isso comigo, a voz disse, mas não vinha da criatura. Vinha do metal, da estrutura, como se o vagão morto estivesse falando. Eu senti a temperatura cair. Meus dedos ficaram dormentes. Era a sensação de estar muito perto de algo que não pertence ao mundo físico. A estrutura brilhou forte de novo. E, por um instante curto, rápido, doloroso, eu vi. Um acidente. Um trem entrando no túnel 6. Luz, faísca, gritos. Gente presa entre as ferragens. O metal dobrando, engolindo corpos, esmagando nomes. E algo ficando preso nos trilhos, algo que não deveria ter acordado. Quem, ou o que, estava naquele túnel? Não era humano. E estava lá há muito tempo. A sombra deu mais um passo. Agora faltavam poucos metros entre nós. Você escutou minha passagem. Você me seguiu. Agora, me devolva minha luz. O som reverberava dentro do meu crânio. Eu tentei correr. Mas o chão do túnel começou a vibrar, igual ao trem fantasma da parte 1. A vibração se espalhou pela caverna, fazendo poeira descer do teto e o ar ficar denso, quase sólido. A sombra ergueu o braço. A luz reagiu. E a coisa tentou puxar o brilho para si, como se quisesse absorver aquilo que um dia perdeu. A estrutura tremeu. A luz ficou instável. E eu senti meu corpo ser arrastado para frente, como se eu fosse parte da troca. Desesperado, fiz o que não devia. Toquei a luz. Na hora, ela me atravessou como uma onda quente, queimando meus olhos, minha respiração e cada memória que eu tinha daquele momento. Eu senti a criatura recuar com um grito mudo, como se eu tivesse machucado ela. E, quando a luz explodiu, tudo ficou branco. Vitiou total. Quando acordei, eu estava fora do túnel. Deitado nos trilhos, com o Arla me chamando, sacudindo meu ombro e dizendo que o túnel 6 estava fechado desde meia-noite. Como você entrou lá, garoto? Você me mandou. Eu? Ele riu, tenso. Eu só te chamei agora. Você sumiu por quase 2 horas. Olhei para a entrada do túnel. Ela estava selada com concreto. Sem corredor lateral.
Sem acesso. Sem nada. Mas, antes de sairmos, ouvi novamente. Não da entrada. Não do rádio. De dentro de mim. Ainda falta me devolver a luz. Eu sei que não saí de lá sozinho. Sei que algo veio comigo. E toda vez que um trem passa perto da minha casa, a sombra aparece na parede, um pouco mais forte, um pouco mais nítida. Ela está esperando.